Operação da Polícia Federal investiga descontos ilegais em benefícios do INSS em nosso estado. E já acionamos a informação em tempo real. Vamos direto ao vivo com a Jéssica Cruz. Seja bem-vinda. Ainda bom dia, Jéssica. Oi, Sérgio, bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Pois é, essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal, pela Controladoria Geral da União em todo o país, em muitos estados brasileiros, justamente para investigar, aliás, a investigação ela já acontece, né, de supostos desvios, descontos, na verdade, de beneficiários do INSS. Esses descontos somando aí os anos em que contam na investigação, que constam 6,3 bilhões. Um caso muito sério. Aqui no estado de Sergipe, essa operação ela foi deflagrada aqui em Aracaju, também em Umbaúba, em Nossa Senhora do Socorro, Cristinápolis. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque quando a gente fala sobre esses descontos, a gente realmente precisa entender um pouco melhor com quem entende, com quem é especialista, porque os próprios aposentados e pensionistas às vezes não se atentam que vêm esses descontos quando o dinheiro é depositado na conta. Eu converso com o Guilherme Teles, ele que é advogado previdenciário. Guilherme, eu queria que você explicasse para a gente primeiro sobre essa investigação, esses descontos. Como que eles acontecem? Quais as denúncias já chegaram para vocês que são advogados previdenciários? Bom dia, Jéssica. Bom dia, telespectadores da TV Atalaia. Bom, esses descontos, primeiramente, são vistos facilmente através do extrato de pagamento de benefícios dos aposentados e pensionistas, ou seja, todos aqueles aposentados e pensionistas que recebem seus pagamentos via INSS, eles podem observar, através do extrato de pagamentos da plataforma do INSS, os descontos, que muitas vezes vem lá como mensalidade associativa. Então vem lá, geralmente, a abreviatura, o nome daquela suposta associação. São descontos pequenos, descontos de R$50, R$55. No entanto, são pessoas que, na maioria das vezes, recebem salário mínimo e que é interessante que essas pessoas observem que esses descontos estão sendo feitos de forma indevida. Por quê? Porque essas pessoas não autorizaram para que houvesse esses descontos. Então, eu recomendo, Jéssica, que as pessoas que são aposentados, que são pensionistas pelo INSS, que elas observem o extrato de pagamento no aplicativo Meu INSS e vejam, havendo essa mensalidade associativa presente, esse desconto, que a pessoa possa, via próprio aplicativo Meu INSS, pedir a cessação imediata ou mesmo através da central 135. É grave, né, essa operação hoje da Polícia Federal, envolve o afastamento nada mais nada menos que o presidente da instituição, da autarquia previdenciária e, mais uma vez, os aposentados e pensionistas sendo lesados. Que as pessoas sejam punidas, né, e que o devido processo legal possa correr com a ampla defesa, mas que a punição seja exemplar para todos aqueles que estão, ao longo dos últimos anos, prejudicando aposentados e pensionistas do INSS. A Polícia Federal, quando deflagra uma operação, sempre tem muito cuidado com as informações que são passadas. Nem todas as informações, nem todos os detalhes foram passados ainda. O que se sabe é justamente do afastamento do presidente do INSS, bem como o senhor pontuou, o Alessandro Stefanuto. Ele foi afastado das suas funções do INSS e também a polícia cumprindo buscas e apreensões, né? São materiais, equipamentos, documentos que são apreendidos justamente para entender para onde que está indo esse dinheiro. E assim que eu cheguei também, o advogado me explicou que esse desconto não é referente a sindicatos, você já falou que são associações, então não há obrigatoriedade alguma de um pensionista, um aposentado, repassar esse valor para essas associações, né? Perfeitamente, obrigação nenhuma. Inclusive, muitos aposentados e pensionistas muitas vezes nos procuram enquanto advogados da área previdenciária, achando que aquele desconto tem a ver com empréstimos consignados. E quando a gente tem acesso ao extrato de pagamento dos benefícios, a gente consegue detectar que não tem nada a ver com empréstimo consignado. Aquilo ali, na verdade, é um desconto de uma mensalidade associativa. Ora, é claro que no benefício de quem recebe o salário mínimo, hoje
R$ 1.518, facilmente você percebe um desconto de 50, R$ 55 reais. Mas naqueles aposentados e pensionistas que recebem mais do que isso, muitas vezes passa despercebido. Então é importante que, detectando que há esse desconto não autorizado pelo aposentado, pelo pensionista, que esse aposentado, esse pensionista possa, via aplicativo Meu INSS, pedir lá no meu aplicativo do Meu INSS, tem a possibilidade de pedir a cessação imediata desse desconto. E naturalmente, em alguns casos, sim, que se busque até a justiça para eventualmente, né, uma ação de dano moral ou coisa parecida. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. Não tem como entrar com uma ação também a partir dessa investigação da polícia para que esse dinheiro todo que foi descontado volte para esses pensionistas e aposentados? A possibilidade existe, mas o que é mais imediato nesse momento, o que é mais urgente nesse momento, é exatamente a suspensão, a cessação desse desconto. Então, o aposentado deve, em primeiro lugar, pedir a cessação imediata desse desconto indevido. Inclusive, muitas associações têm lá a possibilidade de você ligar para o 0800 deles e, através dessa ligação, haver uma restituição até via Pix para o aposentado e pensionista. Mas são muitas associações no Brasil inteiro e, infelizmente, nem todas elas têm a postura ética de devolver esse dinheiro. E aí, nesses casos, inevitavelmente, a situação leva que o aposentado e o pensionista vá até o judiciário verificar a possibilidade não só da restituição, como a possibilidade do dano moral. No decorrer dessa investigação da Polícia Federal, nós vamos ficar sabendo mais detalhes, né, e até que ponto há um envolvimento da presidência do INSS e de servidores do INSS, o que deixa tudo isso muito mais grave. Mas, naturalmente, que isso seja resolvido da melhor forma possível e que os aposentados e pensionistas tenham o hábito de verificar o extrato de pagamento de benefícios para que veja se está existindo algum desconto indevido. Descontos que são autorizados pelos aposentados e pensionistas, tudo bem, mas se o desconto é indevido, ele deve ser cessado imediatamente e depois procurar, sim, as medidas cabíveis para a restituição do valor, com a possibilidade ou não de dano moral para isso. Você já falou aí sobre essas pessoas, servidores que podem estar envolvidos, porque a gente vê uma lista enorme de cidades onde a operação ela foi deflagrada. Aqui em Sergipe, já falei de Aracaju, de Umbaúba, de Nossa Senhora do Socorro, e aí vem esse questionamento, onde foi que a polícia esteve, né? São servidores que estão nesses locais, essas associações, será que também estão sendo investigadas? Há essa possibilidade, né? Sim, muito provavelmente sim. Claro que essa questão vai correr inicialmente na Polícia Federal, já está correndo, a Controladoria Geral da União também está envolvida nessa demanda, mas o desdobramento dessa operação é que vai revelar, né, todos os detalhes que ainda não sabemos sobre a operação realizada hoje de manhã. São muitos policiais envolvidos, aproximadamente 700 policiais envolvidos em todo o Brasil, 80 servidores da CGU envolvidos, ou seja, investigando esses descontos indevidos. Dizem que na operação as reportagens falam que o desconto vem de 2019 a 2024, somando aí mais de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, mas de imediato o alerta que eu faço enquanto advogado é que as pessoas fiquem bastante atentas. Se no seu benefício está existindo desconto indevido, havendo desconto, peça imediatamente via 135 por telefone ou mesmo no aplicativo do Meu INSS a suspensão, a cessação imediata desses descontos indevidos. É interessante essa educação financeira realmente que se tem que ter, os aposentados, mesmo aposentado, muitos idosos, mesmo idosos, tem que fazer essa leitura, se não procura alguém, um filho, um amigo, para olhar, para fazer a leitura desses descontos, porque às vezes a pessoa tem medo, na verdade, faz tantos empréstimos consignados e aí tem receio de fazer aquelas contas de quanto está gastando com o empréstimo. Mas é necessário para não ser lesado. Acontece, muitas pessoas são lesadas, inclusive com fraudes mesmo, né? A gente vê diariamente, eu acredito que o senhor, como advogado da área, também receba essas denúncias, né? Sim, perfeito. Fraude existe a todo momento, só que as fraudes devem ser evitadas. E, naturalmente, essa situação hoje, dessa operação da Polícia Federal, vai em cima exatamente disso, né? O que nós vamos perceber ao longo dessa operação, muito provavelmente, é como existia esse mecanismo internamente entre associação e provavelmente servidores do INSS. Não estou aqui acusando, naturalmente, mas a operação é muito grave, muito grave. O afastamento do presidente da autarquia previdenciária do INSS é algo muito grave, mas que seja dado o devido processo, a ampla defesa, devido processo legal, mas que o primeiro ponto que nós temos que observar é a defesa do INSS, a defesa dos aposentados e pensionistas. Afinal de contas, nós temos que entender que esses descontos são perceptíveis.
basta a pessoa verificar no extrato. Então, os aposentados e pensionistas têm que ter o hábito de verificar no aplicativo Meu INSS ou no site ou via aplicativo o extrato de pagamento e verificar se os descontos que estão ali são devidos ou não. Havendo qualquer desconto indevido, inicialmente busca o INSS, seja via aplicativo Meu INSS ou 135, ou, em alguns casos, buscar advogados especialistas para verificar a possibilidade de uma ação, a depender do caso concreto. E não são todos os beneficiários que contam com esse desconto, porque senão esse volume, 6,3 bi que a gente tem de informação repassada pela polícia, seria muito maior, né? Com certeza. Você imagine que o INSS paga mensalmente aproximadamente mais de 30 milhões de benefícios. Então, se todo mundo tivesse esse desconto, com certeza esse valor seria muito maior. Afinal de contas, nós estamos falando aí de descontos de 2019 a 2024. Então, é muita coisa. Por si só, esse número já assusta, né? 6,3 bilhões de reais. Mas o que nós temos observado é que essas supostas associações, em nada elas protegem os aposentados e pensionistas. Na verdade, é isso que a operação, espero que isso que a operação venha mostrar, a operação da Polícia Federal, se realmente essas associações tinham uma finalidade da qual elas estavam dizendo que tinham aquele objetivo. O que nós observamos de fato, são descontos indevidos, de fato, na grande maioria dos casos, eu particularmente, todos os casos que eu peguei até hoje, nenhum aposentado nunca autorizou o desconto, e a gente fica espantado como essas pessoas são lesadas dessa forma, né? Naturalmente que a gente possa, Jéssica, no decorrer das investigações, saber de mais detalhes, ou seja, como se dava de fato a operação internamente, ou seja, como essas associações conseguiam descontar do benefício dos aposentados e pensionistas, inclusive daqueles que recebem tão pouco, um salário mínimo apenas, como é que elas conseguiam fazer esse desconto sem que houvesse qualquer autorização. Então, que a punição seja exemplar. Mexer com os aposentados e pensionistas é muito grave, E, naturalmente, que essas pessoas que estão hoje sendo acusadas, que sejam punidas e que não se repita mais casos assim. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Sérgio, é um absurdo realmente, só para deixar aqui, os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais. A gente espera também o pronunciamento do próprio INSS, até para fortalecimento desse órgão, dessa ferramenta dos aposentados, pensionistas, beneficiários, que é tão importante, que tem que se manifestar para saber o que está acontecendo, se eles vão criar uma investigação interna também para apurar claramente essas investigações e essas informações que foram repassadas também pela Polícia Federal. Sérgio. E o agravante também, na medida em que o INSS até então não tomou medidas cabíveis no sentido de coibir esses abusos por parte desses golpistas. O doutor Guilherme nos coloca muito bem, gravíssimo também o afastamento do próprio presidente Alessandro Stefanuto e ainda mais, como disse o doutor Guilherme, você checar todas as informações, os descontos todos no seu extrato com lupa. Coloca uma lupa para você saber o que estão fazendo com o seu dinheiro. Jéssica, muito obrigado. Muito obrigado também, doutor Guilherme. Algo próximo de 6 bilhões e 300 milhões de reais durante esse período. E o INSS que pouco ou nada fez no momento em que nós vivemos o auge da tecnologia, né, do conhecimento, do controle de toda essa movimentação. O que aconteceu exatamente? Vamos acompanhar atentamente.